Oi, gente, tudo bem? Então, meu nome é Thaisa, sou formada em Engenharia Elétrica e eu vou ser a professora de vocês de Laboratório de Circuito Eletroeletrônicos. Infelizmente, a gente não teve nenhuma aula, né, antes da suspensão. Eu já deixei alguns vídeos disponíveis para vocês ali no Google Classroom, tá? Um deles é com alguns conceitos básicos, aí explica por que o material é condutor, por que o material é isolante, o que é tensão, o que é corrente, o que é resistência, tá? Então é só vocês irem lá que vocês vão achar esse videozinho, daí deem uma olhada antes da aula de hoje. E também tem outro vídeo sobre uma matriz de contato, sobre uma protoboard, tá? Que daí mostra, né, o que é uma protoboard, como são feitas as ligações, né, como são feitos os contatos dentro dela, como que a gente liga um componente nela, no caso ali, né, tá? Então, deem uma olhada nessas duas aulas, que elas estão disponíveis lá no Google Classroom, antes de começar a aula de hoje, tá? Então, vocês viram lá no primeiro vídeo que tinha alguns conceitos básicos. Eu explicava o que era tensão, o que era corrente, o que era resistência. Então, o que é uma tensão, né? Que no caso aqui tá sendo representado por esse bonequinho amarelo escrito volt, que é a unidade de tensão. Então, a tensão, ela é uma força, tá? No caso aqui, ela é uma força que está impulsionando um elétron, né? Que no caso aqui está representado 1 ampere, esse bichinho verde, que seria a corrente. Então, o que acontece? Os elétrons, né, quando eles estão em movimento, no movimento ordenado, a gente diz que é uma circulação de corrente. Então, a corrente seria esse movimento dos elétrons. E quem faz com que eles se mexam, né, seria a tensão, que a tensão seria essa força que está impulsionando esses elétrons, tá? Então, aqui a gente está vendo, né, a tensão impulsionando ali o elétron, né, fazendo circular a corrente. Quando tiver alguma resistência no meu circuito à passagem dessa corrente, aí, né, a gente tem, bem como o nome diz, uma resistência, que aqui está representada então por esse bonequinho vermelho escrito Ohm, que é a unidade de resistência, né? Então, recapitulando, a tensão é a força que impulsiona os elétrons, a corrente são os elétrons em movimento e a resistência seria, né, uma resistência à passagem desses elétrons, tá? Então, a gente tem a tensão, a corrente e a resistência. Temos essas três variáveis, mas como é que elas se relacionam? Elas são relacionadas através da lei de Ohm, da primeira lei de Ohm. O que essa primeira lei de Ohm diz? Que a tensão é proporcional à multiplicação da corrente e da resistência, tá? Então, aqui a gente tem um circuito, né? A gente tem pilhas aqui, representando a tensão. Aqui a gente tem um resistor, né? Uma resistência. E temos aqui a corrente circulando. Nesse circuito, no caso. Essa resistência, por enquanto, aqui ela está fixa, tá? Porque ela depende do tipo de material com que é feito, do comprimento, da área, tá? Então, se eu mexer aqui na tensão, se eu alterar a tensão do meu circuito, eu vou estar mexendo na corrente, porque a minha resistência, a princípio, é um parâmetro fixo. Se eu aumentar a tensão, então, eu vou aumentar proporcionalmente a corrente, né? Porque elas são diretamente proporcionais. Eu aumentei a tensão e a corrente também aumentou, tá? Ao mesmo modo, se eu diminuir a tensão, minha corrente aqui também vai diminuir. E agora, se eu mexer na resistência, como a minha pilha aqui, a minha tensão também vai ficar fixa, eu também vou estar mexendo na corrente, né? Porque então eu vou estar alterando a resistência e a minha tensão vai ser fixa. Porém, agora, como a tensão continua a mesma e eu vou alterar a resistência, se eu aumentar a resistência, a minha corrente vai acabar diminuindo, e se eu diminuir a resistência, a minha corrente vai acabar aumentando. Então, aumentando a resistência, a gente vai diminuir a corrente. Já então, se a gente diminuir a resistência, a gente vai ver que a corrente do nosso circuito vai aumentar. Certo? Então, essa é a relação entre essas três variáveis, né? A lei de Ohm. A gente pode, né, se vocês quiserem um macete aí para relembrar, é o V que ri, tá? Porque aqui é V igual a R vezes Z, tá? A gente vai utilizar bastante a lei de Ohm, tá? Na análise do nosso circuito, a gente vai utilizar bastante ela, certo? Agora eu vou mostrar para vocês como que entra num site,
tá? Que é de um simulador, que a gente vai utilizar ele na aula de hoje, tá? Daí vamos ensinar primeiro para vocês como é que vocês conseguem acessar ele, e daí depois, então, eu continuo o resto da aula já fazendo simulações nele. Como a gente faz para acessar o Tinkercad? Assim, eu vou mandar um link para vocês, tá? Quando eu mandar um link, vocês vão abrir esse link e vão chegar nessa tela aqui que eu tô, tá? Vai ter então o nome da aula e vai ter que inserir um apelido. Que apelido é esse? Eu vou colocar uma lista para vocês, tá? Com o nome de vocês, porque eu que tenho que cadastrar vocês aqui. Então eu vou colocar uma lista com o nome de vocês e com o apelido do lado. E daí vocês vão entrar com esse apelido, né? Referente ao seu nome para entrar. Então no caso aqui eu criei um para mim. Só clicar, inserir o apelido e clicar aqui em Sou Eu. E aí eu vou entrar, né, no site, tá? Então, entrando aqui, se quiser, né, vai ter o nome que eu coloquei lá pra você, se quiser pode alterar a imagem, tá? E vocês vão vir aqui em circuitos, tá? Quando vier aqui em circuitos, vão clicar aqui em criar novo circuito. Clicando aqui, né, vai carregar. E aí vocês vão chegar nessa tela aqui, tá? Quando você chegar nessa tela aqui, é só montar o circuito de vocês daí. E assim, como vocês estão entrando, né, com esse apelido, vocês não vai ser necessário criar uma conta para acessar. É só cada vez que vocês clicarem nesse link que eu vou deixar disponível lá no Google Classroom. Então vocês vão entrar no link, vão inserir o apelido de vocês, ou vocês vão conseguir ter acesso. Eu também consigo acessar os projetos de vocês, tá? Então, tudo que vocês fizerem, né, todos os circuitos que vocês montarem, através daqui eu vou conseguir acessar, certo? Então, assim como eu vou pedir para vocês montar alguns circuitos, vocês podem me confirmar quando vocês acabaram, ou se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa, que eu possa acessar esse projeto de vocês, então, para ver como vocês fizeram, ou, né, qual foi o problema que vocês encontraram. Cliquei lá para começar um novo circuito, né? E cheguei aqui, tenho essa tela. Primeiro, se eu quiser renomear, né, é só ver aqui que aqui é o nome, então, desse projeto que eu estou criando, desse circuito. Eu clico em cima e vou poder mudar o nome dele. Por exemplo, aula 1. Tá? Ele faz as alterações automáticas, né? Vai salvando as alterações, tá? Então, que nem a gente viu um videozinho sobre um protoboard, né? Se eu quiser, ó, aqui do lado direito, tem componentes. E aqui, um deles é uma protoboard. Então, eu posso só clicar em cima dela aqui e arrastar para cá. Se eu clicar em cima dela e vir aqui, eu consigo rotacionar. Então, eu vou rotacionar até ela ficar de pé. E vou mover ela para cá. Então, como a gente viu lá no vídeo, né? Na protoboard, nos lados aqui, que tem esse positivo e negativo, toda essa coluna aqui, ela está em série. Então, se eu ligar um componente aqui ou ligar aqui embaixo, né? Eles vão estar conectados. Assim como essa do lado, né? E essas aqui desse lado também. Esses são os pinos que servem para a gente alimentar. Então, colocar atenção que a gente vai alimentar o circuito aqui, o positivo e o negativo. Já aqui no meio, então, né? Aqui, então, os contatos estão na vertical. Aqui é na horizontal. Cada linha dessas está toda conectada, tá? Só que como tem essa divisão aqui no meio, então, né? Essa linha não está conectada nessa, tá? Então, primeiro, o que eu vou fazer? Vou pegar uma fonte de tensão. Como eu posso fazer? Eu posso ir pesquisando aqui, né? Se a gente vê, tem uma bateria de 9 volts aqui, tem uma de 1,5 volt, tem uma do tipo uma de 3 volts. Ou eu posso pesquisar aqui o componente. Por exemplo, se eu colocar fonte, ó, tem uma fonte de energia. Então, é só eu pegar ela e arrastar para cá. Tá? Gente, quando a gente coloca uma fonte de tensão, então, se eu clicar nela, abre esses campos aqui, tá? Que eu posso especificar a tensão e a corrente, qual é o nome que eu tenho que dar para essa fonte. Sempre que eu for fazer alguma ligação no laboratório, eu vou sempre limitar a corrente da minha fonte. Por quê? Bom, primeiro eu sempre tenho que ter uma ideia de com que valor de corrente que eu vou trabalhar. Por exemplo, eu vou trabalhar com 0,1 amperes. Ok. Então, eu vou lá na minha fonte e vou limitar ela a um valor um pouquinho acima disso. Por exemplo, 0,11. Por quê? Porque assim eu sei que se alguma coisa acontecer, algum erro no meu circuito, ou se acontecer um curto, alguma coisa, o valor da minha corrente não vai subir acima do valor que eu limitei, que aqui no caso é 111 miliamperes. Então isso vai fazer com que,
por exemplo, eu não vá danificar algum componente ou não vá danificar o protoboard, né? Caso eu tenha feito alguma ligação errada, não vou ter nenhum problema no meu circuito porque eu limitei o valor de corrente. Se acontecer um curto, meu valor de corrente vai ser no máximo o valor que eu limitei. Então isso é uma coisa bem importante. Sempre que a gente for para o laboratório, a primeira coisa que a gente vai fazer quando for usar a fonte de tensão é limitar ela no valor um pouquinho acima do valor de corrente que a gente vai utilizar no circuito. Tá? No caso aqui eu vou deixar em 1 ampere, então. E eu vou fazer agora a ligação dessa fonte aqui nos meus terminais aqui de alimentação da protoboard. Então eu vou pegar um fio, para como eu faço, né, uma ligação. É só eu clicar aqui, por exemplo, no negativo e ir arrastando isso até aqui que eu quero ligar. Tá? Aí aqui ele vai abrir uma opção para eu escolher qual a cor do meu fio. No caso aqui, como é, né, o negativo, eu vou fazer ele preto, liguei até o negativo. Para eu ligar o positivo, então eu faço a mesma coisa. Seguro, arrasto e clico aqui. Posso trocar a cor também, vou colocar vermelho. Tá? Tá. Beleza. Então agora eu alimentei esse lado aqui da minha protoboard. Ok? Eu posso pegar, e aqui tem também alguns equipamentos. Por exemplo, para escrever aqui tem um multímetro, tá? Eu vou pegar ele e trazer para cá. O que é um multímetro? É um equipamento que a gente vai utilizar bastante nas aulas também. Eu tenho um aqui, tá? Então, esse aqui é um multímetro. O que eu posso fazer com ele? Eu posso medir tensão, posso medir resistência, posso medir corrente, posso medir continuidade, tá? A gente vai aprender tudo isso nas próximas aulas, tá? Como utilizar um multímetro. Mas então aqui eu tenho um multímetro. Se eu clicar em cima dele, então ele escolhe. Eu posso escolher se eu quero medir a tensão, a corrente ou a resistência. Agora, no caso, eu vou deixar em tensão, tá? Então, vocês lembram que eu falei que toda essa linha aqui, ela está em série? E toda essa linha aqui também? Então, por exemplo, vou colocar meu multímetro aqui para baixo e vou medir a tensão nesses pontos aqui. Então, ó, do positivo, vou ligar aqui no positivo. Vou manter o padrão de cor que eu utilizei, que para o positivo é vermelho e para o negativo é preto. E o negativo eu vou ligar aqui. Para eu manter uma organização aqui no meu circuito, né, para não deixar esses fios um em cima do outro, eu posso clicar no meio dele. Quando eu clicar no meio dele, vai aparecer essa bolinha. E daí eu posso organizar aqui para eles ficarem, né, 90 graus, tá? Ok. Então, na minha fonte de tensão aqui, eu tenho uma tensão de 5 volts. E agora, então, eu tenho um multímetro ligado aqui para medir a tensão. Como eu falei que tudo está conectado, a tensão que eu vou estar medindo aqui deveria ser a mesma tensão da minha fonte. Então, para eu saber disso, eu posso clicar aqui em iniciar simulação. Então, ó, 5 volts aqui na minha fonte. Se eu for olhar aqui no meu multímetro, tenho 5 volts também. A corrente está em zero, por quê? Vocês lembram que eu falei para vocês que a corrente ela tem que percorrer um caminho fechado? No caso aqui eu não tenho nenhum caminho, né? Eu só tenho os fios ligados aqui. Então, não tem corrente, não tem circulação de corrente, tem só de tensão, certo? Vou parar a simulação, então, se eu quiser fazer alguma alteração no circuito, eu tenho que parar a simulação. Só pra gente relembrar que esse lado não está conectado com esse, tá? Por exemplo, se eu colocasse outro multímetro aqui, né? Então, eu vou ligar o negativo aqui. De novo, mantendo o padrão de preto. E eu fosse ligar o positivo aqui. Então, agora eu vou colocar simular de novo. Então, olha só. Tenho 5 volts na fonte. Tenho 5 volts aqui nesse multímetro, porém aqui eu tenho 0 volts. Por quê? Porque a gente não fez nenhuma ligação entre esses dois. Eles não estão ligados, interligados internamente, né? A gente tem que fazer essa ligação física. E como é que a gente faz isso? Então, vou parar a simulação de novo. E vou fazer. Vou pegar um fio aqui do negativo e ligar nesse negativo. E do positivo aqui neste positivo. Então, agora sim, eu conectei a fonte, o positivo da fonte desse lado e o negativo da fonte desse lado.
Agora, então, independente do circuito que eu montar, eu posso alimentar ele tanto por esse lado quanto por esse lado aqui. Se eu for simular meu circuito agora, então, ó, os dois estão dando 5 volts, tá? Então, agora sim, eu conectei, fiz a conexão entre esses dois e eu posso tanto utilizar, né, este lado para alimentar meu circuito, quanto este que os dois eu tenho 5 volts, certo? Tá, vamos parar a simulação então, para fazer mais algumas alterações no meu circuito. Tá. Se eu for ver aqui, tem um resistor, ó. Então, eu posso pegar um resistor. É bem fácil de você mexer na tela, que nem eu fiz. Então, se você só clicar aqui, você consegue mexer na tela, né? Mexer na posição. E se você utilizar a bolinha do mouse, você consegue, né, dar mais um ou menos um também. Tá? Então, eu vou pegar o resistor e vou colocar ele aqui. Por que eu estou ligando ele assim e não virado? Porque vocês lembram que toda essa linha aqui está toda conectada? Então, se eu girasse esse meu resistor e conectasse ele assim, na verdade, eu ia estar dando um curto nele. Por exemplo, vamos ver. Se eu clicar em cima do resistor, eu posso mudar o nome dele e o valor de resistência, tá? Então, aqui, por exemplo, eu vou colocar que ele tem 100 ohms. 100 ohms. Vocês viram que a cor nele mudou aqui? Então, porque esses risquinhos coloridos que tem aqui, eles nos informam qual é a resistência desse componente, tá? Então, existe uma tabela para isso, né? Cada cor tem um valor, então a gente vai interpretando essas cores para saber qual é o valor do meu resistor. Eu posso pegar outro multímetro para eu medir qual é a minha resistência. Ó, então, eu pego o multímetro aqui e aqui no modo dele eu coloco para medir resistência. E vou ligar aqui no meu resistor. Então, vou ligar aqui nesse terminal, o positivo, posso colocar a cor aqui, e aqui o negativo. Certo? Vocês vejam que eu não estou ligando a tensão nenhuma nele, né? Tenho só a minha resistência aqui, tenho um multímetro para medir a resistência dele. Vou iniciar minha simulação. Então, olha, tá dando 0 ohms. Por que tá dando 0 ohms se eu tenho um resistor aqui de 100 ohms? Porque, né, eu liguei ele aqui, eu dei um curto nele, na verdade. Porque todos esses terminais, toda aquela linha ali, ela estava em contato, tá? Então, eu não posso ligar um resistor assim, tá? A maneira certa de eu ligar um resistor seria em duas linhas diferentes, tá? Então, eu vou girar ele aqui. Então, o meu multímetro seguiu conectado, mas agora eu tenho ele em duas linhas diferentes. Certo? Então, deixa eu só arrumar aqui. Tá? Então, ó, agora eu tenho o resistor e ele está ligado em duas linhas diferentes. Vou iniciar a simulação. Então, ó, agora sim eu estou medindo a resistência dele, né? Eu não dei mais um curto, ele está entre duas conexões diferentes, então sim, agora eu consigo medir a resistência dele. Lembrando que sempre que a gente for medir resistência, a gente não pode estar com o circuito ligado, a gente não pode estar com uma tensão no nosso circuito. Por quê? Porque o multímetro, como ele faz para medir a resistência? Nada mais que ele aplica uma tensão ali e ele vê qual é a corrente que está passando. E através disso ele vai ver qual é então o valor de resistência, o valor do resistor. Então a gente não pode, né, medir resistência com o circuito ligado. Nosso circuito tem que estar desligado. Mas vamos ver o que aconteceria, né, se eu medisse aqui com o meu circuito ligado. Então, só para a simulação para editar, eu vou ligar aqui no terminal ao lado. Então, ó, eu vou ligar o positivo aqui. E o negativo aqui. Então, ó, agora eu tô aplicando a mesma tensão da fonte em cima desse meu resistor, tá? Porém, eu não mudei aqui, eu ainda tô medindo a resistência. Se eu colocar para medir então, né, o circuito, tá vendo que tá dando um erro, né? Por quê? Porque eu não posso medir resistência com o meu circuito ligado.
E além do que, se vocês verem aqui, eu estou dando um curto na minha fonte, que vocês estão vendo que ela está limitando aqui em 1 ampere, quer dizer que tem alguma coisa errada no meu circuito e ela está limitando por aquele valor de corrente que eu especifiquei antes. Por exemplo, se eu tivesse especificado aqui por 0,1, por exemplo, é que tem que usar ponto, não vírgula. Então, vou colocar aqui 0,1. Então, ó, a minha fonte ia limitar em 100 mA, tá? Então, por isso que é tão importante a gente fazer essa limitação de corrente na nossa fonte antes de ligar o circuito. Porque caso dê algum problema, como no caso aconteceu aqui, ela vai limitar nesse valor de corrente, tá? Então, já se eu trocasse aqui e colocasse para medir tensão, aí problema nenhum, estaria tudo funcionando. Ó, vou iniciar a simulação. E aqui, então, estou medindo a tensão em cima do meu resistor, que é de 5 volts, né? Porque toda a tensão da fonte está sendo aplicada em cima desse resistor, tá? Vocês lembram que a tensão é uma diferença de potencial. Então, a gente tem que medir entre dois pontos diferentes, tá? Se eu medisse no mesmo ponto, como não ia ter uma diferença de potencial, a minha tensão seria zero. Por exemplo, se eu pegar esse multímetro aqui, né? Eu estou ligando no positivo e no negativo. Se eu ligar os dois fios aqui no positivo, qual será que vai ser meu valor de tensão nesse multímetro? Então, ó, na verdade, a tensão é zero, mesmo tendo 5 volts ali. Por quê? Porque eu estou medindo no mesmo ponto, tá? Então, lembrem, a tensão, uma diferença de potencial, tem que medir em dois pontos diferentes, tá? Tá. Agora, vocês lembram que eu falei que para medir corrente, então a gente tem que abrir o nosso circuito, né? A gente tem que inserir o nosso multímetro no circuito, porque a gente tem que ter um caminho fechado para medir corrente, né? Para circular a corrente, na verdade. Por exemplo, se esse multímetro eu colocasse agora para medir corrente, qual será aquele valor que ele ia medir? Nada, né? Porque eu tenho que abrir. Simplesmente a corrente não está passando por aqui, né? Não está passando por ele. Então, se eu quiser medir corrente, eu vou ter que inserir ele dentro do meu circuito para essa corrente circular por dentro dele e aí sim ele conseguir medir esse valor, tá? Mas, relembrando a lei de Ohm. Então, aqui a gente tem uma tensão de 5 volts, né? E eu tenho aqui um resistor de 100 ohms. Então, a gente lembra lá, V é igual a R vezes I. Porém, eu tenho a tensão e a resistência, eu quero encontrar a corrente. Então, na verdade, a minha corrente vai ser a tensão dividida pela minha resistência. Como a minha tensão é 100 ohms e a minha resistência é 100, vai ser 5 dividido por 100. Que valor dá isso? Dá 0,05 amperes, ou 50 miliamperes, tá? Então, a corrente no meu circuito vai ser de 50 miliamperes. Tá. Como é que eu faço agora, então, para medir, né, qual vai ser a corrente do meu circuito? Eu tenho que abrir ele em algum lugar. Por exemplo, aqui, tá? Eu vou tirar o positivo, né, que eu tinha ligado aqui nesse resistor. Aí, vou inserir um multímetro aqui. Vou pegar outro. Tá? E ao invés de eu ligar direto o positivo aqui no resistor, eu vou ligar então o positivo no multímetro. E daí aqui do negativo do multímetro que eu vou ligar aqui no meu resistor. Então, o que eu fiz aqui? Na verdade, só ao invés de eu fazer a conexão direta aqui no resistor, eu fiz, né, essa corrente circular primeiro dentro do meu multímetro para depois ir para o resistor. E aqui eu tenho que colocar para corrente, tá? Então, agora, né, a corrente não está vindo direto para o resistor, ela está circulando aqui por dentro do multímetro e aí passando pelo resistor. E voltando aqui para o negativo, tá? Então, se a gente simular agora, a gente vai medir aqui o valor de corrente do nosso circuito, ó, que é 50 miliamperes, como a gente calculou antes. Se a gente mudar o valor desse resistor, também vai mudar o valor de corrente. Se eu mudar a tensão aqui na minha fonte, eu também vou estar mudando o valor de corrente. Por exemplo,
se eu diminuir aqui a tensão, se eu colocar 1 volt. Como a minha resistência vai ser a mesma, né? Meu resistor ainda vai ser de 100 ohms, então eu mudei a tensão, a resistência continua a mesma, o que vai mudar vai ser minha corrente. Como elas são diretamente proporcionais, como eu diminuir a corrente, a minha tensão, como eu diminuir a tensão, a minha corrente também vai diminuir. Então, agora se eu tenho 1 volt, vai ser 1 volt dividido por 100 ohms. 1 dividido por 100 vai estar igual a 0,01 amperes, que dá 10 miliamperes, tá? Então, se a gente simular de novo, a gente vai ver então aqui que o valor da nossa tensão foi de 10, da corrente foi de 10 miliamperes. E a tensão que está aplicada nesse resistor é de 1000 milivolts, ou seja, 1 volt, tá? Então, lembrem que para medir a tensão tem que ser em paralelo, para medir a corrente tem que ser em série com o circuito, a gente tem que inserir o nosso multímetro aqui dentro do circuito. E quando a gente for medir resistência, a gente não pode, né, medir com o circuito ligado, a gente tem que estar com o circuito desligado. Se a gente for ver aqui, além do multímetro, tem outros equipamentos. Por exemplo, um osciloscópio, ó, que eu tenho aqui. Por quê? O que é esse componente? Esse componente, né, por exemplo, aqui eu sei que eu tenho 5 volts, né, eu sei que eu tenho 50 miliamperes. Eu só sei qual é o valor, mas eu não sei como é que é a forma de onda, né? Por quê? Porque a gente tem, por exemplo, corrente contínua e corrente alternada, tá? Por exemplo, a tensão da nossa tomada é 220 volts alternado, tá? Então, se eu utilizar um osciloscópio, eu consigo ver, né, enxergar essa forma de onda, como que é o comportamento dela, para saber se ela é contínua ou alternada, por exemplo, tá? Para mexer no osciloscópio, aí, nesse programa não, né, mas o osciloscópio ele tem muitas funções, tá? Então, a gente vai ver isso mais pra frente, tá? A gente vai eu deixei disponível já o link lá para vocês no Google Classroom do Multisim. Daí lá ele tem osciloscópios bem reais, né? E daí a gente vai conseguir mexer mais próximo, digamos, da realidade, né? Então agora eu liguei um osciloscópio aqui. E agora? Se eu simular, ó, apareceu uma forma de onda aqui, ó. Tá? Mas isso é só para vocês terem uma ideia do porquê que a gente utiliza um osciloscópio, né? A gente vai ver isso nas próximas aulas, assim como a gente vai ver melhor como o multímetro funciona e tudo isso, tá? Só para vocês terem uma ideia de que a gente vai utilizar o osciloscópio, ele serve para a gente enxergar as formas de onda, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou deixar alguns circuitinhos para vocês, aí eu vou pedir primeiro para vocês calcularem, né, qual vai ser o valor de tensão, qual vai ser o valor de corrente, qual vai ser a resistência do meu circuito, por exemplo. E daí depois vocês podem pegar e simular eles aqui, né? Vai ser bem simples, só a fonte de tensão, o resistor ali, colocar uns multímetros para ver, né, se o que vocês calcularam está correto, certo?